Meu filho, ele era diferente dos outros. Não tinha um como ele. Ele era muito diferente. Então, assim, até hoje eu ainda choro por causa dele. Eu levei foi um mês sem comer, só bebendo leite, porque não tinha vontade de comer. Meu filho era um filho da minha estimação. João Batista, ele não me respondia. Ele não tinha ignorância comigo. Ele era um filho bom. Mas Deus disse assim, que o povo e todo mundo diz que o que é bom não atura, né? Deus quis ele, chamou. Então eu tenho prazer dele estar lá no céu com Deus. Eu fico alegre e tenho paixão dele e saudade. Mas o que eu vou fazer? Não posso fazer nada, né? Para lá também eu vou, né? Todos nós vamos. Eu sou Renato, eu sou o irmão mais novo de João Batista e fica difícil às vezes definir quem era João Batista porque ele era múltiplo, né? Ele tinha uma diversidade de dons especiais, mas como eu era mais novo do que ele, então eu o considerava não só como irmão, mas como pai e mentor também, né? Porque ele me ajudou muito nessa questão de estudo. E quando ele fez a escola agrotécnica, né, que ele passou para fazer esse curso em São Luís, ele me ajudava muito, né? Inclusive ele ficava chateado quando eu comecei a crescer, que as roupas melhores que ele tinha eu usava para ir para a missa, né? A gente era muito carente, então eu ficava ali na surdina. Na hora que ele saía, eu pegava a roupa e saía para a missa, né? Então João Batista foi assim, cara extremamente religioso, um comediante refinado, eu diria, talvez seria até audacioso compará-lo com Jô Soares, de uma leveza, né? Como aquela comédia, mas sem maldade, sem pretensões. Ajudou também comigo a fundar o grupo de samba, os Mulatos do Pagode. Tinha uma voz impressionante, uma voz que marcou pessoas, né? A sua leitura que ele fazia diariamente, aos domingos, na igreja, arrebatava coração de meninas e tal. E sem dúvida também era um moreno boa pinta, né? João Batista, para mim, era um jovem alegre, feliz da vida, e ele, um rapaz super religioso, que nós podíamos contar com a linda voz dele na missa, principalmente do Natal e da Páscoa. O João Batista, para mim, é um modelo de pai, modelo de filho,
modelo de toda aquela pessoa boa e maravilhosa. A memória mais acesa na minha mente é do dia do meu aniversário, que ele me preparou uma grande surpresa. E eu não esperava aquilo, porque ele passou o mês todo dizendo que ele não tinha condição de fazer aquela festa. E no dia que ele foi me buscar na escola, ele me colocou na bicicleta e disse: filho, nós vamos dar uma volta ali. Enquanto a gente estava dando esta volta, a minha mãe estava preparando tudo, junto com a família. E eu lembro que estava já escurecendo, eu disse: pai, embora para casa. E aí, assim que a gente chegou em casa, eu vi a casa toda escura e eu disse: pai, faltou energia em casa, e agora? Ele disse: filho, bora entrar que a gente vai resolver isso aí. Quando eu me espanto, as luzes se acendem e muita gente estava lá e eu tomei aquele susto, porque eu pensava que pela situação não tinha como ele ter aquela ideia que para mim foi algo marcante, né? Então aquela cena até hoje é gravada na minha mente do momento que ele disse assim: nós vamos dar uma volta. E no momento que eu cheguei em casa, que eu me surpreendi, que eu disse: pai, o que o senhor está fazendo? O que é isso? Filha, é a tua festa de aniversário. Eu me lembro muito de quando ele chegava e pegava a cadeirinha da bicicleta e botava e me sentava na cadeirinha e ia passear. Aquilo era rotineiro dele, ele sempre fazia isso quando chegava do serviço, dar a volta na praça comigo na cadeirinha. Eu sou João Batista, eu tenho apenas 16 anos e hoje eu herdei o nome do meu tio, que se chamava João Batista, e a homenagem a ele eu recebi esse nome, pois eu nasci no ano 2000, um ano após a morte dele, e a homenagem a ele eu tive esse privilégio de receber esse nome, João Batista, e hoje eu me chamo João Batista Pereira dos Santos Sobrinho, e eu sou muito feliz por ter recebido esse nome e fazer parte dessa grande história que ele fez para o Itapecuru-Mirim. Quem foi João Batista? Não tenho palavras para descrever uma pessoa com tantas qualidades, como filho, pai, esposo, amigo, irmão. Bem, falar de João Batista, acho que para todo mundo passa a ser algo que não se torna difícil. Apesar da convivência com ele em grupo de teatro ter sido bem pequena, que quando eu entrei no grupo ele estava saindo, mas eu lembro de João Batista um tempo bem antes, que eu era ainda criança, convivendo com ele na quadra do mercado, né, a quadra municipal, que era o ponto de encontro ali dos esportistas Itapecuru, eu muito pequeno e crescendo ali junto, admirando ele por vários aspectos, como já acho que muitos vão citar. Quando jogando era um excelente jogador, era um craque de bola, e na beira do gramado ou na beira da quadra a roda de jovens e amigos ficava em torno dele. Aquela característica alegre de contar piadas de uma forma que nunca vi igual, assim. Eu acho que falar de João Batista é relembrar um grande amigo, um artista assim, espetacular, um comediante ímpar. O que vem na memória nesse momento é João contando suas piadas. À noite, eu, Hinaldo, João Batista, ao andar pelas ruas de Itapecuru, e a gente relembra as piadas que, como ninguém, só ele sabia contar. As missas aos domingos já não são como era antes. Como sempre, nas leituras, João sempre fazia com uma maestria incrível. Então, João, saudades, só que a gente tem a dizer nesse momento, e tem muita saudade. João Batista, eu tenho este nome como no meu dia a dia. Foi um grande amigo, um guerreiro, uma pessoa me dava sempre conselhos no momento que eu estava errado. Era um irmão, continua sendo um irmão para mim.
Como não falar de João Batista sem sorrir ou chorar dele? Uma pessoa culta em suas palavras, confiável, que a gente, quando estava nas dificuldades, se estendia a mão para ele. Então era uma pessoa extremamente divertida, né? E o interessante é que ele contava as histórias, todos riam, e ele contava com a maior seriedade do mundo, assim, como se o que ele contasse, né, para ele não era graça, né, mas fazia todo mundo sorrir à sua volta. No início dos anos 80, eu decidi criar aqui em Itapecuru um grupo de teatro. Essa ideia ela surgiu a partir de eu ter assistido a encenação da peça Ave de Arribação de Aldo Leite e fiquei maravilhado com o trabalho daqueles atores, com aquele espetáculo, com aquele texto. Então eu voltei para Itapecuru e eu estava estudando em São Luís, voltei para Itapecuru com a ideia de fazer um grupo de teatro. E aí uma pessoa, um amigo, que eu lembro que foi Eudinho, o nome dele, era meu colega de ginásio Bandeirantes, ele disse que tinha uma pessoa que gostava de fazer trabalhos culturais e se expressava bem, tinha uma boa oralidade e tal, e me indicou essa pessoa que ele me indicou tinha um apelido de Goldin. Depois fiquei sabendo que era titista e tal, e na verdade era João Batista, né? Então eu convidei e ele aceitou e nós juntos fundamos o primeiro grupo de teatro de Itapecuru, que foi o Noroeste. Nós montamos uma peça chamada Povo de Araçá, e essa peça a gente apresentou aqui em Itapecuru, em Anajatuba. Foi muito interessante. Além de João Batista, tinha Jovenilda, Alzeni Bandeira e tal. E aí depois, eu ainda envolvido com fazer teatral lá de São Luís, comecei a participar do movimento de teatro de São Luís, e aí eu decidi fazer um trabalho mais elaborado de teatro, e foi aí que nós decidimos fundar o TEIT, que era o Teatro Experimental Itapecuruense. O teatro, para nós que fazemos, ele nada mais é do que uma mentira, mas soube muito bem mentir, foi um bom ator, nas horas vagas era um brincalhão como sempre, fazia todo mundo rir e às vezes fazia todo mundo chorar da maneira que ele queria. Pois bem, falar de João Batista é algo assim muito interessante, muito emocionante, mas sobretudo é uma lição de vida. João Batista, ele mais do que uma pessoa que gostava do teatro, do futebol, muito religioso, era um grande companheiro. João Batista, a gente poderia até dizer que no nosso meio era aquele irmãozão, aquele conselheiro, aquela pessoa que parece que entendia de tudo um pouco. Então, quando a gente queria tirar alguma dúvida de qualquer que fosse o assunto, a gente ouvia o João Batista. E João Batista, ele era uma pessoa muito alegre, era uma pessoa que trazia alegria pra gente. Ele chegava num lugar que a gente estava, se tu tivesse triste, ele já dizia uma piada que tu te animava logo. Lembro-me muito bem, foi numa tarde chuvosa e a gente tinha uma atividade comercial e à tarde estava descansando, estava dormindo, e a gente foi surpreendido com essa notícia. Alguém veio me avisar, não lembro quem, e quando a gente se deparou com aquela questão de dúvida, sempre há uma dúvida, ainda mais quando é uma pessoa que você gosta, que você é muito próximo, você parece que demora a acreditar nisso. Foi quando a gente, eu particularmente com minha família, me desloquei até ao hospital e já tinha um grande aglomerado de pessoas. Obviamente que a dificuldade de entrar para ver o corpo, e em certo momento só estava deixando realmente entrar só as pessoas mais próximas, os familiares, os amigos e tal. Quando ele chegou, que teve o acidente, né, que ele chegou a falecer, eu estava no plantão no hospital. Quando ele chegou, eu quase que eu caía mesmo, quase que eu desmaiava, mas eu me segurei. Quando eu vi, eu não acreditei, quando eu vi, sabe? Chegou já mesmo, não tinha mais nada a fazer. Essa é uma lembrança ruim, né, que qualquer um, né, diria que é uma lembrança ruim.
Então aquilo ali foi um momento assim muito delicado, muito novo, né, particularmente para mim, na minha vida, quando isso aconteceu. E também um fator muito interessante, eu lembro que no momento que estavam velando o corpo dele, né, porque um fator interessante, ele era casado e a esposa dele era evangélica e ele muito católico. E inclusive isso era mais um dos assuntos que deixava a cidade assim um tanto quanto sempre comentava pela relação que ele tinha com as pessoas, e conseguiu levar numa boa, graças a Deus, esse relacionamento. E estava sendo velado na residência dele, e por algum momento a gente quis viver aquela coisa assim de que do renascimento do João Batista, vamos dizer assim, porque no momento que a gente estava lá observando o corpo, alguns comentários, alguns murmúrios que ele não estaria morto, alguém tinha pego lá no corpo e sentiu algumas vibrações. Por incrível que pareça, eu estava lá próximo do caixão e pedi até que as pessoas se afastassem, porque era muito natural, era muito comum você estar ali próximo ao caixão, alguém mexe, alguém respira, alguém faz um movimento e alguém pudesse imaginar que de fato a pessoa não estava morta, né? Mas naquele momento todo mundo muito emocionado, todo mundo esperançoso que fosse verdade realmente, e nós o pegamos, colocamos num carro, lá no recordo de quem, inclusive eu ia levando o corpo nos meus braços, inclusive, onde nós fomos até o hospital, e aquela sensação de que não era verdade, mas ao mesmo tempo queria que fosse verdade realmente. E quando a gente levou até lá ao hospital, e os médicos de fato constataram que era apenas alguns impulsos naturais, algumas questões musculares, enfim, e que de fato tinha acontecido o óbito realmente de João Batista. E uma coisa interessante que aconteceu ali naquela ocasião, a gente já trabalhava como locutor, e o João Batista já nos fez assim inovar, trazer algo diferente para a nossa cidade. Pela primeira vez, deu ali o pontapé inicial, a gente levava pela emoção, pela aquela coisa de querer fazer uma homenagem para João Batista, que no momento da saída do corpo até o cemitério, na verdade houve alguns momentos que foi passar na igreja, né? Muito católico, e o corpo ainda ficou algum tempo lá na igreja matriz. E ali nunca tinha acontecido isso em Itapecuru, e a gente tive assim, uma ideia muito rápida de que a gente não só anunciar, porque era muito comum anunciar um velório, anunciar um sepultamento, mas o carro volante, enfim, circulava a cidade normalmente. E naquele momento eu tive uma ideia de prestar uma homenagem, de conduzir o corpo, a gente com um carro de som na frente. Inclusive aquilo ali foi algo também para a época inovadora. Até hoje isso acontece em nossa cidade, é muito comum hoje os velórios ter um carro de som acompanhando o corpo até o cemitério, ou alguma coisa assim. E eu particularmente assim, eu fico muito emocionado até, porque naquele momento, no intervalo do momento que ele passou na igreja até a ida ao cemitério, nesse pequeno tempo que eu fui em casa, tomei banho para retornar, a gente teve uma inspiração dada por Deus, lógico, e fizemos rapidamente ali, as palavras vieram e prestamos uma homenagem, né, modesta parte, algo assim muito tocante, muito importante para João Batista. Deus queria um general para ele, e numa tarde triste, trovejadora, ele foi-se embora de nós. Foi um dia ímpar. O dia do falecimento dele foi um dia ímpar, porque na minha lembrança eu era uma criança que eu era muito próxima a ele. Ele era um pai muito carinhoso e ele gostava de sair comigo e me levar para onde ele ia. Então a gente tinha esse hábito de sair para jogar bola. Eu ficava sempre ali na beira do campo e assistia, e quando eu não assistia brincava com os filhos dos outros colegas dele. E eu sempre insistia, às vezes eu ficava até com receio de cochilar meio-dia, porque eu poderia perder o horário de sair com meu pai.
Um fato curioso que antes disso, ele conversando com a gente, ele com um colega dele que era juiz daqui na época, o juiz chegou, mostrou um quadro para ele, velhinho, de bengala e chutando a bola. E ele ironicamente riu e disse: eu vou morrer jogando. Choveu, eu peguei no sono, ele disse: filho, bora jogar bola. Aí eu disse: não pai, eu tô cansado. E o céu cinza, ele foi jogar bola e eu fiquei em casa, minha mãe viajou para Najatuba. Foi uma coisa muito avorosa, foi uma coisa muito rápida, foi uma coisa que se passou uma rapidez. O meu tio, Tutu, ele veio no carro e ele chamou a moça que trabalhava lá em casa, ele chamou ela com uma cara muito triste e ele disse assim: eu tenho uma triste notícia. E nesse momento eu estava me aproximando do carro, minha irmã ficou no portão de casa, ele não chegou nem na porta da minha casa direito, né? Ele chamou a menina, assim um pouco afastada da porta, ela veio e eu, curioso, eu fui procurar saber. O semblante dele estava desfigurado, ele disse assim: eu tenho uma triste notícia. Aí ele olhou para mim, ele disse assim: João Batista faleceu, teu pai faleceu. O sobrinho dele ainda caiu ainda, também, no chão. Na hora do rádio deu nele, ele caiu para cá e caiu lá. Foi esse jeito. Ele nos deixou um grande legado de humildade, simplicidade e dedicação. O que mais me enche de orgulho é poder ouvir alguém dizer que eu me pareço, mesmo que no semblante eu me pareço com ele. Mas eu tento também me parecer no caráter. Às vezes eu pergunto para minha mãe quem meu pai era, para me poder moldar o meu caráter naquilo que ele era. Muitas vezes eu já senti falta. Muitas vezes. Já culpei várias pessoas. Mas eu sei que essa foi a vontade de Deus. Mesmo ele sendo bom. Acho que hoje, aonde quer que ele esteja, eu acho que ele olha pra gente e brinca ainda. Mas é assim, a vida tem que continuar, mas eu deixo aqui um grande abraço, meu grande amigo, não como João Batista, como era o nome dele de Batista, mas sim como ele é bastante conhecido em toda a praça, Titista, Godinho, o famoso jogador e bundudo, que gostava de dar as bundadas na gente quando estava jogando. Muito obrigado. Se eu morresse amanhã, me sentiria feliz, porque convicto ia eu de que mares de vida ficara, e os amigos a mergulhar incansavelmente, multiplicando suas primaveras e eternizando meu fascínio por elas. Aí ele fala mais à frente, se eu morresse amanhã, horas condolentes viriam, mas horas festivas continuariam. Tu que lava o velha guerreira, alegre cantando por pura fina, subindo ia tu na ladeira, samaritana cândidas linda, cores, que cor era o teu quintal, artista, exposição, que beleza, te enfeita, teu inesquecível varal, e como a deusa era tua leveza. Tuas mãos, meiga, suave e perfeita, de magia invejável era assim. Qual é a fonte? Me diz que rejeita o magistral perfume das roupas jasmim. Viva, prêmio nobel, que eles são. Heroína imortal, filha da emoção, quem? Quem é aquele que não se curva ao teu trono? Tua haste moldará teu descanso eterno. Ó lavandeira, te amo. Nós ficamos sem ele, né, aqui, mas sabe onde ele está, né? Não está
para dizer que ele fez perdido, não. Ele achou que salvação. Deus é de abençoar ele, é de ter ele como companheiro.